Se você está assistindo essa história hoje, saiba que não é por acaso. Existe um motivo para você estar aqui agora. Talvez você esteja passando por um momento de dúvida, tenha cometido erros que te perseguem ou esteja carregando um peso no coração que ninguém mais vê. Deus conhece exatamente o que você sente neste momento. Ele conhece suas falhas, seus medos e também o seu desejo de recomeçar. Fique comigo até o final dessa história, porque ela pode mudar a forma como você enxerga seus erros e revelar que ainda existe um novo começo para você. Você já imaginou negar alguém que você ama profundamente e depois ter a chance de recomeçar? Imagine olhar nos olhos de Jesus, prometer fidelidade e mesmo assim falhar no momento mais importante. Essa é a história de Pedro, um homem impulsivo, cheio de fé, mas também cheio de falhas. E talvez você se identifique com ele mais do que imagina. Todos nós, em algum momento, já erramos quando queríamos acertar. Já prometemos ser fortes, mas fraquejamos. Já tivemos fé, mas também sentimos medo. A história de Pedro não é apenas sobre um discípulo da Bíblia, é sobre qualquer pessoa que já se sentiu culpada, arrependida e desejando uma segunda chance. Pedro, também conhecido como Simão, era um simples pescador da região da Galileia. Ele vivia de seu trabalho no mar até o dia em que sua vida mudou completamente. Jesus se aproximou dele e fez um convite simples, mas poderoso: segui-lo. Sem entender completamente o que aquilo significava, Pedro deixou suas redes para trás e decidiu caminhar com Jesus. Desde o início, Pedro se destacou entre os discípulos. Ele era intenso, falava o que pensava e agia com coragem. Foi ele quem declarou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi ele também quem, em um momento impressionante, saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas, quando olhou para o vento e teve medo, começou a afundar. Essa cena já mostrava quem Pedro era, alguém cheio de fé, mas também vulnerável às suas emoções. Com o passar do tempo, Pedro se aproximou cada vez mais de Jesus. Ele presenciou milagres, ouviu ensinamentos profundos e acreditava que jamais abandonaria seu mestre. Em um momento decisivo, Pedro afirmou com convicção que estaria disposto a morrer por Jesus. Ele realmente acreditava nisso. Mas Jesus, conhecendo o coração humano, respondeu algo que Pedro não esperava ouvir. Antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Pedro não aceitou aquilo. Para ele era impossível. Ele se via como alguém leal, firme e corajoso. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Na noite em que Jesus foi preso, tudo aconteceu muito rápido. Soldados chegaram, houve confusão, medo e tensão. Os discípulos começaram a se dispersar. Pedro, apesar de assustado, decidiu seguir Jesus de longe. Ele queria estar perto, mas ao mesmo tempo tinha medo de ser reconhecido. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro ficou do lado de fora, tentando passar despercebido. Foi ali que começou o momento mais difícil de sua vida. Uma pessoa o reconheceu e disse que ele era um dos seguidores de Jesus. Pedro, tomado pelo medo, negou. Disse que não conhecia aquele homem. Pouco tempo depois, outra pessoa insistiu. Novamente, Pedro negou. E então, pela 3ª vez, alguém afirmou que ele certamente era um dos discípulos. Nesse momento, Pedro negou mais uma vez, com ainda mais intensidade. Logo em seguida, o galo cantou. Naquele instante, tudo veio à mente. As palavras de Jesus ecoaram dentro dele. Pedro percebeu o que havia feito
Ele, que prometeu fidelidade, havia negado seu mestre. O peso da culpa caiu sobre ele de forma esmagadora. A Bíblia relata que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Não era um choro comum, era o choro de alguém que percebeu sua própria fraqueza, alguém que se viu falhando justamente quando mais queria ser forte. Talvez esse seja um dos momentos mais humanos de toda a Bíblia. Pedro não era um vilão, ele era alguém que amava Jesus, mas que foi dominado pelo medo. Depois disso, Jesus foi crucificado. Para Pedro, parecia o fim. A culpa, a dor e a confusão tomaram conta de seus pensamentos. Tudo aquilo que ele acreditava parecia ter desmoronado. Mas a história não termina aí. 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou. A morte não teve a palavra final. E em um dos momentos mais marcantes dessa história, Jesus teve um encontro especial com Pedro. Após a ressurreição, alguns discípulos estavam pescando, e Pedro estava entre eles, como se tivesse voltado à sua antiga vida. Talvez ele pensasse que não era mais digno de continuar, mas então Jesus apareceu. Depois de uma pesca milagrosa, Jesus chamou Pedro para uma conversa. Não houve acusação, não houve condenação. Em vez disso, Jesus fez uma pergunta simples, mas profunda. Você me ama? Pedro respondeu que sim. Jesus fez a mesma pergunta novamente, e depois, pela 3ª vez. Era como se a cada resposta, Pedro estivesse sendo restaurado. 3 negações, agora 3 afirmações de amor. Jesus então deu a Pedro uma missão: cuidar de seu povo. Aquele homem que havia falhado foi restaurado, não apenas perdoado, mas também escolhido para continuar. Pedro não foi descartado por causa do seu erro, ele foi transformado. E sua história não parou ali. Mais tarde, Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. Aquele que antes teve medo de se identificar como seguidor de Jesus, passou a pregar com coragem diante de multidões. A transformação foi real. A história de Pedro nos ensina que falhas não definem o nosso destino. O erro não precisa ser o ponto final. Existe restauração, existe perdão e existe um novo começo. Talvez você já tenha se sentido como Pedro. Talvez já tenha tomado decisões das quais se arrepende. Talvez tenha pensado que não é digno de recomeçar. Mas essa história mostra que Deus não desiste das pessoas. Mesmo quando falhamos, ainda podemos ser restaurados. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar depois da queda. Hoje, você pode estar enfrentando culpa, medo ou insegurança. Mas a história de Pedro nos lembra que sempre há uma nova oportunidade. A pergunta que fica é simples e direta: o que você vai fazer depois do seu erro? Vai permanecer preso ao passado ou vai aceitar o recomeço? Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho recomeçar. E se você quer continuar aprendendo com histórias que transformam vidas, acompanhe as próximas mensagens e continue nessa jornada de fé. Que Deus te abençoe.